Oi pessoal, a palavra que eu quero compartilhar hoje é uma passagem que está em Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34 e que eu acho particularmente muito legal. E eu vou ler pra gente. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Agora eu quero compartimentar essa palavra e chamar a atenção para alguns pontos muito legais. Primeiro, diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Havia muita gente seguindo-o. Isso é muito parecido com o nosso tempo. Não mais num caminhar, num caminho físico, saindo de uma cidade, indo para outra, mas seguindo a Jesus no sentido da sua fé, da sua proposta de vida e da sua entrega a Ele. Uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. 2 cegos, 2 pessoas que não conseguiam enxergar, estavam sentados, não andando, mas sentados, paralisados à beira do caminho, não no andar da vida, mas à margem da vida, por causa da deficiência visual deles, por não conseguirem enxergar, pois eram cegos. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, ou seja, não puderam vê-lo, mas ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar. Manifestaram-se, elevaram a sua voz, que era a única mecanicidade, era o único mecanismo que eles tinham para buscar uma comunicação com Jesus, levantaram a sua voz. Não ficaram apenas acomodados, sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, mas eles se manifestaram, eles tomaram a iniciativa e gritaram, levantaram a sua voz. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Buscaram ajuda em Jesus porque criam que Jesus lhes poderia ajudar. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. E muitas vezes aqueles que acompanham Jesus na sua vida, na sua trajetória, ao se depararem com alguém que está clamando e necessitando de ajuda, pede para que os reclamantes, os gritantes, não incomodem, fiquem quietos. E às vezes eles buscam ajuda em Jesus através de nós, porque nós somos hoje a forma como o Senhor encontra para ajudar aos necessitados sentados à beira do caminho da vida, os que estão às margens, os que estão marginalizados. Só que a multidão pediu para que eles ficassem quietos. E nós, eventualmente, também nos sentimos incomodados quando alguém nos interpela por ajuda e pedimos e preferimos que fiquem quietos. Mas eles gritavam ainda mais, porque tinham que agora gritar não só para Jesus ouvi-los, mas tinham que gritar para passar por cima da repreensão da multidão que pedia que eles ficassem quietos. Eles tinham que aumentar o volume do seu pedido e gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Diante disso, diz assim, Jesus parando, ou seja, o grito, a busca de ajuda, o chamar a Jesus faz com que o Senhor pare. Chamou-os
assim como o Senhor nos chama muitas vezes na nossa vida, e perguntou-lhes, fez com que eles respondessem. Olha que obviedade, não é? Jesus lhes perguntou uma coisa absolutamente óbvia: o que vocês querem que eu lhes faça? Ah, senhora, a gente quer um prato de lentilha. Ah, a gente quer uma túnica nova. Parecia óbvio que o grito deles era para que pudessem ver, mas Jesus perguntou-lhes, como o Senhor nos pergunta muitas vezes também, e a mim, por exemplo, Curte, o que tu queres realmente? Está claro para ti o que tu desejas na tua vida, o que tu precisas agora? Está claro para ti o momento que tu estás vivendo? Jesus perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? E aí, sabendo o que eles sabiam o que eles queriam, responderam, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. A limitação que temos, que nos faz ficar à beira do caminho, que nos faz ficarmos marginalizados, nós queremos que seja eliminada, que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, porque ele percebeu a clareza do que eles precisavam e do que eles queriam, e percebeu que eles sabiam o que eles precisavam e o que eles queriam. Teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Tocou, Jesus nos toca no nosso olhar. Imediatamente, não daqui a um dia ou dois, imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Ou seja, recuperaram a visão quer dizer que eles não nasceram cegos, eles já tinham tido a possibilidade da visão antes. Eles recuperaram a visão e não ficaram à beira do caminho, nem voltaram, nem foram fazer outras coisas, eles o seguiram. É isso que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão. E eu quero falar não só da cegueira física, mas especialmente da cegueira psicológica, espiritual, na qual nós nos encontramos. O que acontece quando eu busco ajuda em Jesus? O que acontece quando Jesus para? O que acontece quando Jesus me toca? A minha visão é recuperada. Eu começo a enxergar melhor psicologicamente, melhor espiritualmente. Eu consigo discernir melhor, eu consigo perceber a vida melhor. Imediatamente após o toque do Senhor. Abre-se não somente os olhos físicos, abre-se a minha mente, abre-se a minha consciência, abre-se a minha compreensão da vida. E aí o que eles fizeram? Ao recuperarem a visão, seguiram Jesus. Ao recuperar a minha visão da vida, não há outro caminho a seguir, a não ser o caminho daquele que me devolveu a capacidade de enxergar claramente a vida e seguir Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho é nos encontrar muitas vezes cegos, sem capacidade de discernir, sentados à beira do caminho. O Evangelho nos faz gritar quando nós ouvimos e reconhecemos que é Jesus. O Evangelho nos faz suplantar as repreensões da multidão que quer que a gente fique quieto. O Evangelho faz o Senhor parar para nos atender, para nos ajudar, porque Ele tem misericórdia, amor, graça, compaixão da gente. O Evangelho faz com que a gente tenha clareza daquilo que a gente precisa. O Evangelho faz com que nós tenhamos a capacidade de enxergar novamente. O Evangelho faz com que a nossa visão da vida seja recuperada. E o Evangelho faz com que nós sigamos ao Senhor, que nos devolveu tudo, inclusive e especialmente a capacidade de enxergarmos a vida. É isso. Que o Senhor siga nos abençoando a todos. Obrigado